Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Querido, quando nós colocamos nossas vidas em Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus começa a colocar um alvo principal na nossa vida. Eu e você precisamos aprender com Jesus Cristo, porque Ele tinha o mesmo alvo que eu e você precisamos ter. Mas o alvo de Deus e o nosso alvo é muito diferente do pensamento das pessoas. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele veio nos ensinar a buscar o melhor que Deus tem para nós. Fala para o teu irmão, Deus tem o melhor para a tua vida. Fala, nunca duvide disso. A história das cartas do Apocalipse, olha para mim. Existem 7 cartas no Apocalipse, nos capítulos 2, capítulo 3. E essas cartas correspondem aos 7 períodos da nossa história. Desde quando Jesus morreu e ressuscitou, a partir daquele momento, começou-se a contar esse tempo. A Bíblia fala que cada carta é um período da história que foi acontecendo. Se você for um estudioso bem disciplinado, e você estudar cada detalhe de cada carta, você vai perceber que corresponde a fatos que aconteceram em cada época da história, desde quando Jesus morreu e ressuscitou. E a próprios estudiosos da igreja, a própria igreja do nosso tempo, crê, e eu creio também, que nós estamos vivendo essa última carta. Fala para o teu irmão, Jesus está voltando. E não vai demorar. Nós estamos vivendo essa última carta. Vamos ler. Versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não sejas manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido, eu não quero entrar em muitos detalhes dessa carta, mas eu quero trazer aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Talvez quando você lê isso daqui, você fala, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Porque é isso que é importante nos dias de hoje. O que Deus quer falar com você nessa noite? O que Deus quer ensinar você ou chamar você a viver nessa noite? Querido, quando você começa a ler essa carta, você começa a entender algo lá no final dela. Qual é o alvo de Deus? Qual é o alvo que Deus tem colocado ou quer colocar no teu coração? O mesmo alvo de Jesus. Jesus disse que quando ele venceu, ele sentou no trono do Pai dele. E ele vira e diz o seguinte: a nós, quando vocês vencerem, ó igreja, quando vocês vencerem, eu darei o direito de você sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Quando você começa a olhar para isso, você começa a perceber qual é o alvo de Deus para mim e para você. E você começa a perceber também qual é o coração que eu e você precisamos ter. Querido, o alvo de Deus é que você
se pareça com Jesus, assim como Jesus se parece com o Pai. Repete comigo. O alvo de Deus é que se pareça com Jesus, como Jesus se parece com o Pai. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que Ele criou a imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva viviam, ele realmente era a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Deus expressava, tudo aquilo que Deus mostrava como caráter, como expressão de Deus, Adão e Eva tinham. Quando o pecado entrou no homem, o homem perdeu isso. O homem se tornou natural, o homem se tornou carnal. Na maioria das vezes, nós já não expressamos a natureza de Deus. A pessoa que não anda com Deus já não expressa isso. Qualquer coisa que alguém fizer para você, ou para aquela pessoa que o Espírito Santo não está trabalhando, qualquer coisa que faz para essa pessoa, ela explode. Ela quer agir na agressão, ou ela solta um palavrão, ela se ira com facilidade, ela perde paciência com facilidade, ela desanima facilmente, ela se revolta facilmente. Isso não está na natureza de Deus. Isso foi mudado dentro de nós por causa do pecado. Quando Jesus veio, morreu na cruz, a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus e na obra que Jesus fez, nós nascemos de novo. Nascemos e se tornamos uma nova pessoa. Mas mesmo depois que nós nascemos de novo, a nossa natureza da carne ainda continua. Por isso que todo cristão vive uma luta constante dentro dele. Não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Tenho certeza que acontece com você. Quantas vezes você quer fazer a coisa certa, mas às vezes você faz errado. Pensamentos, hoje eu vou passar o dia inteiro pensando só positivamente. De repente você está lá pensando uma coisa que não tem nada a ver. Existe uma luta constante. Às vezes você fala assim, olha, eu vou ser como Jesus ensinou, eu vou dar a outra face. Aí vem alguém e fala aquela coisa pavorosa na tua frente, na tua cara. Aí você, naquele momento que você tem que agir, de dar a outra face, você dá a outra face da mão na cara da outra pessoa. E aí você começa a perceber, aí você para e fala assim, meu Deus, eu não posso ser assim. E você começa a ver que tem uma luta dentro de você. Mas aí Jesus envia o Espírito Santo para mim e para você. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem para ser o nosso conselheiro, o nosso consolador, aquele que quer fazer uma obra dentro de nós. O Espírito Santo a todo instante está tentando nos levar para Jesus, nos ensinar a caminhar. Por isso que eu e você precisamos a cada dia pegar a nossa vida e colocar debaixo do governo do Espírito Santo. Quando nós andamos com o Espírito Santo, Ele nos ensina todos os dias. Quando você se abre para Ele, Ele te ensina a caminhar através da palavra. Você está aqui na terra porque Deus quer te ensinar e formar Jesus em você. Fala para o teu irmão, você está aqui na terra porque o Espírito Santo está formando Jesus em você, para que você seja o Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Quando Deus decidiu perdoar todos nós, Ele deu o Filho unigênito. A palavra unigênito significa único. Único. Isso significa que lá nos céus, os anjos não são filhos de Deus, mas havia apenas um Filho de Deus chamado Jesus Cristo, o Cristo. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia não chama mais Jesus de unigênito, mas a Bíblia chama Jesus de primogênito. Essa mudança mudou a história de todo o universo, porque a partir do momento da morte de Jesus, nos perdoando e nos dando a condição de ser filho de Deus, Jesus deixou de ser o único filho de Deus, mas passou a ser o primeiro.
O primogênito é o primeiro de muitos filhos. Isso significa que Deus, a partir do momento que resolveu fazer uma obra na tua vida, a primeira coisa que Ele estabeleceu: Ele vai ser meu filho. Você pode dizer amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus não te chamou para ser evangélico, católico, ou qualquer coisa que o mundo colocar aí. Na Bíblia não está escrito isso. Mas na Bíblia está escrito uma coisa: Deus te chamou para ser filho de Deus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Querido, depois de tudo isso que eu falei para você, nós chegamos nessa carta. A Bíblia fala que Deus tem um alvo para mim e para você, diferente do que o mundo tem. A Bíblia nos mostra que o nosso alvo é se assentar com Jesus como vencedor no trono da vitória. Você pode dizer amém? Mas esse trono é diferente de tudo aquilo que você imaginou. Porque quem se assenta nesse trono tem o coração totalmente transformado e aberto para Deus. Pensa, Deus Pai, Ele tem um trono, e Ele resolveu abrir mão da sua individualidade do trono, de ser o único a sentar no trono, e deixar o Filho se assentar também. Que rei nesse mundo faz isso? Que autoridade nesse mundo faz isso? Nenhuma. Nem na história aconteceu um negócio desses. Mas Deus vem, sendo o único poder para sentar no trono, abriu para que o Filho sentasse do lado dele. Eu começo a aprender uma coisa com Deus: que o maior desejo de Deus não era a autoridade do trono. O maior valor que Deus estava não era a autoridade do trono, não era o poder, não era tudo aquilo que eu e você muitas vezes damos valor. O maior desejo de Deus é ter o Filho aqui, sentadinho, do lado dele, em intimidade. O maior tesouro de Deus é o Filho. E aí, vem Jesus, que é tão parecido com o Pai. Não vem para ser o dominador do mundo, não vem para ser o conquistador do mundo, vem para salvar eu e você. E aí chega e diz o seguinte: que Ele, assim como o Pai colocou Ele do ladinho dele, aqui fala que o nosso alvo, e o alvo de Jesus, Ele resolveu esticar o trono e chamar você para sentar junto com Ele, bem pertinho, para vocês estarem também em intimidade. A Bíblia fala aqui no versículo 21: dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Querido, o maior alvo de Deus é ter você juntinho dele, seja até no trono. O maior alvo de Jesus é ter você juntinho dele, seja até no trono. O maior alvo meu e teu é buscar de todos os jeitos, de todas as formas, ter esse coração para poder sentar com eles e ter intimidade com Deus. Esse é o alvo da tua vida. Quando você começa a ler essa carta, ela começa triste. Ela começa mostrando como é que está o coração do homem. A Bíblia fala que a nossa geração é uma geração morna. Fala comigo, morna. Quando Deus olha para nós, ou para uma grande parte, Ele não sabe se você está frio ou se você está quente. Isso significa, Ele não sabe se você está totalmente sem fé ou com muita fé, ou totalmente firme com Deus ou longe de Deus. Nós somos uma geração que nós só costumamos frequentar a casa de Deus. Fala para o teu irmão: Deus não te chamou para você frequentar a casa de Deus. Deus te chamou para você ser a casa de Deus. Você pode dizer amém? E Deus olha para essa geração e ela diz o seguinte: olha para mim. Ele fala assim: ai
se você, ai, quem dera vocês fossem frio ou quente. Por quê, meu irmão? Eu entendo isso. Deus está dizendo o seguinte: se você é totalmente frio, Deus vai falar assim: eu vou trazer um avivamento para transformar a vida daquela pessoa, e vou tirar ela desse frio da vida dela e levar ela para a minha presença. Se você é totalmente quente, Deus está satisfeito com você. Eu vou mandar mais fogo, para pegar fogo nesse irmão, para ele continuar quente. Mas quando você é morno, Deus olha para você e fica pensando: o que ele está precisando? Será que ele está bem? Ou será que ele não está bem? E é isso que Deus fala que não quer na tua vida. Fala para o teu irmão: Deus te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Você vai, a partir de hoje, tomar uma atitude na tua vida e decidir: ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Saia de cima do muro e tome uma decisão na tua vida, porque só assim Deus vai fazer algo por você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Interessante que muitos de nós, mesmo aqueles que estão quentes, acham ou acreditam que estão resolvidos com Deus. Não, eu sou uma pessoa da igreja, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sei ler a palavra, eu já ensino, eu já faço isso, eu já faço isso para Deus, eu tenho tudo que Deus tem. Olha só o que diz a palavra aqui no versículo 17. Ele diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Querido, quantas pessoas estão assim na terra? Eu já tenho eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, eu tenho minha vida resolvida, eu não preciso de muita coisa não, nem preciso, está tudo bom na minha vida. Na vida com Deus também, tem muitas pessoas assim: eu já cheguei, eu sou o cara mais maduro da igreja. Olha só como é que Deus olha para você. Tomara que você não esteja assim. Diz aqui: nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, segue nu. Sabe por quê, meu irmão? Olha para mim. Porque aquilo que você dá valor, talvez não seja o que Deus dá valor. Aquilo que é bom para você, talvez não seja bom para Deus. Aquilo que você acha que é perfeito para você, que você dá tanto valor, talvez não é isso que Deus tem para você. A tua riqueza talvez não seja a verdadeira riqueza que Deus tem para colocar na tua vida. Porque Deus tem uma riqueza para colocar na tua vida. Você pode dizer amém? Olha só o que diz aqui versículo 18. Coisa linda. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da sua nudez, colírio para os olhos, a fim que vejas. Querido, não quero entrar nos detalhes dessa palavra, mas eu quero te mostrar para você que as riquezas que Deus tem, você tem que buscar nele. Esse é o principal dessa palavra. Aqui diz assim, ó: aconselho de que de mim compres. Então é de Deus as riquezas que você precisa ter. As que realmente você precisa ter e que realmente tem valor, são aquelas que vêm de Deus. Não é aquelas que você conquista com o seu braço, mas aquela que vem de Deus. Porque aquela que conquista com o teu braço muitas vezes enche o teu coração, mas aquelas que vêm de Deus enche toda a tua vida. Você pode dizer amém? E muitas vezes, para você conquistar essas riquezas de Deus, você precisa passar por um vale. Fala para o teu irmão: você gosta de passar pelo vale? O que ele respondeu? Ninguém gosta de passar pelo vale, né?
Mas eu quero te ensinar uma coisa. Quando é que você descobre que alguém te ama de verdade? Quando é que você descobre que alguém te ama de verdade? Quando está tudo bem com você? Sim ou não? Quando as coisas não vão bem para você, você descobre quem te ama de verdade. Os amigos, eles enchem a tua casa quando você dá muita coisa para eles. Quando está tudo bem, quando você é o cara do momento, né? Mas quando você quebra, quando você está endividado, teus amigos falam assim: eu nem vou lá, porque se eu for lá ele vai pedir empréstimo para mim. Mas sempre aparece aqueles irmãozinhos, aquelas pessoas, aqueles da família, que você percebe que eles te amam, não é porque você tem, eles te amam por aquilo que você é. E olha só o que diz aqui o versículo 19. Deus fala assim: eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Sê pois zeloso e arrepende. Você vale. Querido, quando você estiver passando por uma situação, lembra-se, ali você vai descobrir o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus não é quando te paga uma conta. O amor de Deus não é quando resolve uma situação da tua vida. O amor de Deus não é quando vem um milagre e você fala assim: nossa, veio um milagre na minha vida, as coisas resolveram. Ó, como Deus me ama. Não! Significa que quando não estava dando certo, Deus não te amava. Significa que quando você está passando luta, sofrimento, Deus não te amava. Não, meu irmão. Deus te ama em todos os momentos e muitas vezes deixa você passar situações para você descobrir esse amor. Fala a pessoa que está do teu lado: Deus te ama, meu irmão. Fala para ele: Deus te ama. Fala de novo: Deus te ama mais do que tudo. Amém? Eu achei interessante que teve uma pessoa que virou para mim e disse assim: pastor, eu estou orando em línguas muito, o dia inteiro. Eu falei: amém, minha irmã, continue assim. A coisa piorou. A coisa está difícil. Eu falei: continue orando. Continue orando. Ele falou: mas pastor, se eu continuar orando em línguas, a coisa vai ficar pior ainda. Eu falei: não vai ficar pior. Porque Deus está mudando algo dentro de você. E ela virou para mim e falou assim: sabe, dentro do meu coração, eu estou com uma angústia tão grande, porque eu faço tanto tempo que eu estou na igreja, e de repente eu comecei a orar, dia, hora após hora, e de repente eu comecei a me ver quem eu realmente era. Dentro de mim eu comecei, depois de tantos anos com Deus, parece que uma coisa abriu dentro do meu coração. Eu comecei a ver que mãe que eu era, como eu agia com a minha família, com minha mãe, com meu pai, e eu vi que eu sou muito ruim, ela falou. Aí eu virei para ela e falei assim: não, minha irmã, a oração em línguas simplesmente tirou a tua máscara. Você sempre foi assim. É que você colocou uma máscara, e para todo mundo você mostrava que você era perfeito. Mas quando você começou a orar, essa máscara caiu, principalmente para você, e você viu quem realmente você é. Dá glória a Deus, minha irmã. Eu falei para ela: porque a partir de agora, Deus vai começar a te ajudar a mudar. Você não vai ser mais a esposa que você é. Você não vai ser mais a mãe que você é. Você não vai ser mais a filha que você é. Porque você viu quem você é. E agora você vai ver o que Deus quer fazer na tua vida. Fala para o teu irmão: a oração em línguas
ela te leva a isso. Ela faz você ver quem você é. E você faz, e aí, fala para ele, Deus vai te mostrar quem você deve ser. Amém? Fala para o teu irmão, começa a orar em línguas, hora após hora, e tua vida vai ser mudada. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, versículo 20. Quando Deus chega nesse versículo, Ele começa a mostrar o que Deus quer de você. E Deus quer algo de você. Pastor, o que será que Deus quer que eu faça? Deus quer de mim que eu tenha um grande ministério? Não. Deus quer de mim que eu seja um grande músico? Não. Deus quer que eu seja um grande pregador? Não. Deus quer que eu seja um grande profissional? Não. Deus quer que eu seja um profeta, um homem de Deus, usado por Deus, que faz grandes milagres? Não. Não é isso, não. Deus quer revelar todas as verdades para mim? Não. O que Deus quer então? Deus quer tempo com você. Deus quer tempo com você. Você não tem tempo para Deus. Você tem muita coisa para fazer no teu dia. Você trabalha demais, estuda. Você não tem tempo. E o tempo que sobra para você, você quer descansar. Por isso que a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é cear, meu irmão? Quando você convida alguém para cear na tua casa, jantar, né? Aliás, irmãos, por favor, né? Convida o pastor para jantar em casa, né? Bom, essa parte você corta, viu, Ricardo? Amém. Cear, quando alguém vai cear na tua casa, você senta na mesa com a pessoa. Alguém já fez isso? Olha para mim. Alguém já fez isso? Um casal vai cear lá na tua casa. Aí você coloca a comida lá em cima da mesa, pega a cadeira, a pessoa senta lá. Aí você fala assim para a pessoa, ó, vai comendo aí que eu tenho que fazer, tá? E vai lá, arrumar as coisas no quarto e tal. Aí depois de uma hora você volta lá e fala, acabaram? Então tá, tchau, viu? Ó, você já pode sair, a porta da saída é aquela lá. Eu tenho mais o que fazer. É assim? Você faz assim? Mas é assim que a gente faz com Deus. Pergunta para o teu irmão, quantas horas você dá para Deus por semana? Posso responder por você? 1 hora na quinta e 1 hora, 2 horas no domingo. Quantas horas você dá para o teu patrão por semana? Quantas horas você dá para a tua televisão por semana? Para a tua internet por semana? Quantas horas? Até para fazer caminhada, acho que você dá mais horas para a tua caminhada do que com Deus. Querido, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que nada disso não seja importante. É importante. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus colocou você em primeiro lugar quando morreu na cruz do Calvário. Então a primeira coisa que Deus quer de você, meu irmão, é muito simples. Deus quer tempo com você. Para que você passe tempo com essa palavra. Para que você passe tempo em oração com Ele. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Tem intimidade comigo. Não é só igreja, é tempo com Deus. Primeira coisa que Deus quer do homem, tempo com Ele. Ele não quer outra coisa. E quando você começa a ter tempo com Deus, nós estamos vivendo. Essa carta é para essa geração sim, porque é uma geração sem tempo, né? Antigamente, um tempo atrás,
Nós acordávamos de manhã e fazia o quê? A geração antiga, que era um pouco mais crente até, o que nós fazíamos? Eu lembro, as pessoas acordavam de manhã, sentavam na cama e faziam uma oração, ou até ajoelhava na cama e passava ali pelo menos uns 15 minutos orando. E eu provo para você como a gente não tem tempo. Hoje os irmãozinhos acordam de manhã e faz assim, ó, pá, deixa eu dar uma olhada no Face ou no WhatsApp. A primeira coisa que você vai olhar de manhã é para o teu celular, não é para a Bíblia. A gente perdeu tempo. Você não tem tempo. Acorda de manhã, corre, toma café correndo, sai correndo, vai trabalhar, volta correndo no almoço, vai pagar suas contas, vai à tarde, chega à noite, vai fazer caminhada, vai fazer alguma coisa, já tem compromisso à noite, chega em casa 10 horas da noite, vai, não aguenta mais, vou dormir, para acordar no outro dia e começar toda a correria novamente. Primeira coisa que Deus quer de você, meu querido, não é que você seja um grande homem de Deus, que você conquista grandes coisas, que você conquiste o mundo. Não, Deus quer tempo com você. Quando você você investir tempo com Deus, todos os dias, você dá tempo para você ler a palavra, passar tempo em oração, buscar a presença dEle, todos os dias, Deus vai fazer uma revolução na tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. E eu quero terminar dizendo o seguinte, versículo 21. Ao vencedor dali-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com ele, com meu Pai, no meu trono. Quando você olha para o versículo 20, para o versículo 21, tem uma coisa em comum. Uma só. Não, pastor, ele está dizendo que a gente vai ser mais do que vencedor. Sim, ele está dizendo. Mas tem uma coisa em comum. No versículo 20, ele quer que você abra a porta para ele entrar na tua vida, sentar com você e passar tempo com você. Aqui na terra. O versículo 20 fala da terra. Do teu tempo de vida. Ele quer que você abra a porta da tua vida para ele entrar, sentar com você e passar tempo com você. O versículo 21 já fala do céu. Lá no céu, ele vai arrumar um cantinho do lado dele, para você sentar do lado dele e passar tempo com ele. O que Deus tem em comum nesses dois versículos, ele quer passar tempo com você, meu irmão. A maior riqueza de Deus é o tempo que Ele passa com você. Não é o que você conquista, não é o que você ganha, não é o que você possa conquistar na tua vida para deixar aqui. Não. A maior riqueza é o teu tempo com Deus, porque Ele tanto quer passar aqui como quer passar na eternidade. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.